Olha só, existe uma frase muito batida, acho que no mundo da política principalmente, que não existe vácuo no poder. Se o poder antigo se vai, um novo se instaura quase que imediatamente. Por que eu estou falando disso? Hoje era o jogo em que se pintava o reencontro do rei com o próprio reinado. Kevin De Bruyne, depois de 10 anos dando tudo para o Manchester City, conquistando tudo com a camisa do Manchester City, ele volta ao Etihad Stadium menos de 4 meses depois da despedida, que são 4 meses depois de 10 anos de casamento, vestindo outro tom de azul. Um azul mais escuro, um azul talvez mais alegre para esse momento da vida do Kevin De Bruyne, que não teve o contrato renovado pelo Manchester City. Portanto, a separação ela foi decidida pelo clube, não pelo jogador. E tudo se pintava para um reencontro, talvez com a tal da lei do ex, enfim, um Kevin De Bruyne um pouco mordido. Acabou que esse reencontro durou apenas 26 minutos, num jogo muito condicionado pela expulsão logo no primeiro tempo. O Kevin De Bruyne foi sacrificado pelo técnico Antônio Conte, que o retirou de campo para poder recompor um pouco mais o setor defensivo. Foi o Di Lorenzo, o capitão, lateral direito do Napoli, que foi expulso, e aí o De Bruyne saiu para a entrada de outro lateral, do Matias Oliveira, uruguaio. Então, no reencontro do rei com a coroa, com o reinado, a gente viu jogadores que podem ocupar, se é que já não ocupam, pelo menos de maneira coletiva, esse reinado que não tem vácuo, né? E eu estou falando de Erling Haaland, eu estou falando de Phil Foden, principalmente. Vamos falar do Haaland primeiro? Porque, mais uma vez, ele ele segue amassando os recordes dos maiores goleadores da história do futebol europeu e da história da nata do futebol europeu, que é a Liga dos Campeões. Agora, depois de tantos recordes batidos, ele se torna o jogador a atingir mais rapidamente a marca de 50 gols na história da competição, em 49 jogos. Anteriormente, o recorde pertencia não a Cristiano, não a Messi, não a Di Stéfano. Ele pertencia a Ruud van Nistelrooy, outro exímio goleador, que chegou a 50 gols em 62 partidas. O Haaland chegou em 49. É um negócio absurdo, assim. O Haaland, nesse começo de temporada, somando clube e seleção, ele tem 11 gols em 6 jogos e 2 assistências. Tá, eu vou tirar a seleção e aquele jogo que infla os números contra a Moldávia, em que ele marca 5 gols e dá 2 assistências. Pelo Manchester City, ele já tem mais gols do que jogos, são 4 jogos e 5 gols marcados com a camisa dos Citizens. Começa muito bem a temporada o Haaland e hoje foi muito importante para esse Manchester City. O Haaland sozinho não faz verão, até porque em Manchester é muito difícil. Então ele precisa de alguém para criar conexões. O De Bruyne foi muito esse cara. Quantas vezes a gente não conversou aqui sobre a conexão maravilhosa de assistências dos pés de Kevin De Bruyne para as finalizações certeiras de Erling Haaland nessas 2 temporadas juntos deles no futebol e no Manchester City. Phil Foden hoje foi quem desatou os nós. O Foden, ele está renascendo, eu fico muito feliz com isso, porque eu sou muito fã do futebol do Foden, e na temporada passada eu não via nem sombra do Phil Foden que eu vi surgir, que eu vi crescer e que eu vi ser o grande jogador da última conquista do Manchester City na Premier League. Numa temporada em que, na tríplice coroa, a bola de ouro terminou com o Rodri, na Premier League o grande nome foi o Phil Foden, não foi o Rodri, por mais que o Rodrigo tenha jogado muito bem futebol com a camisa do Manchester City. Naquela temporada especialmente foi um monstro, mas o Foden foi o maestro, foi o regista, mais do que o próprio Kevin De Bruyne, inclusive. E o Foden está voltando, né? É interessante que o Guardiola, ele fez algo que ele raramente faz, ele repetiu 100% da escalação em 2 jogos seguidos, em 2 jogos grandes, Manchester United pela Premier League e Napoli pela estreia na Liga dos Campeões. E os 3 jogadores que brilharam contra o United brilharam hoje. Haaland, Foden e Jeremy Doku, que também começa muito, muito bem. Aquela velha história de quem tem uma implicância para além do tom,
de que o Guardiola castra a liberdade dos próprios jogadores e dos pontas. Gente, se o Jeremy Doku não conseguiu apresentar mais frequentemente o futebol que ele apresentou hoje contra o United com a camisa do City, é muito por conta do Jeremy Doku e do sistema de jogo do City que não foi bem na temporada passada. Porque a liberdade está aí. A liberdade está aí e ele consegue fazer o que ele fez, por exemplo, no segundo gol hoje, que foi uma beleza, bonito de ver. Com liberdade, drible incisivo, objetividade e finalização certeira. O belga começa muito bem essa temporada, repito. Nos 2 últimos jogos ele clicou, ele conseguiu engatar e vamos ver o quanto que ele consegue de sequência. E o mesmo dá para falar do Phil Foden, porque em começo de temporada a gente às vezes é muito exigido de determinismos. O City voltou, sei lá, o PSG é um timaço, o Liverpool é o favorito a tudo. Calma, assim, o que dá para falar do Manchester City até aqui, e do Foden, e do Doku, é que é um time que está voltando a se encontrar individualmente e coletivamente, individual e coletivamente. E passa muito pelo Foden, tá? O Rodri também voltando a ter sequência, com muitos cuidados do departamento médico do Manchester City para não estourar, O Rodri, ele, depois do LCA, da ruptura dos ligamentos do joelho, ele teve alguns outros problemas subsequentes, musculares, tem que ter muito cuidado. E hoje, mais uma vez, ele foi titular, saiu logo depois do primeiro gol, depois que o City conseguiu abrir a lata do Napoli, que se recuou e precisou muito do goleiro para adiar essa vantagem do City no placar. Entrou o Nico Gonzalez, então assim, o Rodri voltando bem e o Foden voltando bem, cara, é praticamente meio time do Manchester City para fazer a roda girar mais uma vez. Isso significa que com os dois bem, o City se coloca como favoritaço? Eu acho que não, mas se coloca sim entre os favoritos. Coisa que no momento para mim ainda não está, nem na Premier League e nem na Liga dos Campeões. Muita calma nessa hora, vamos ver. O City conseguiu 2 vitórias seguidas, não tinha conseguido isso ainda nesse comecinho de temporada. Então assim, vamos passo a passo, sem tentar dar um passo maior do que a própria perna. Mas hoje o City conseguiu, num jogo muito condicionado pela expulsão, ocupar o campo ofensivo sem travar naquele arco muitas vezes monótono e sem profundidade. E o passe, a cavadinha do Foden foi um dos exemplos disso. Mas antes do gol do Haaland, do gol histórico, o City conseguiu, como eu falei, apertar muito o Napoli e precisou de uma grande atuação do Milinkovic-Savic, o goleiro sérvio do Napoli, contratado junto ao Torino nessa janela de transferências muito bem feita pelo clube atual campeão italiano. Teve bola salva em cima da linha pelo Politano, no fim do primeiro tempo. No segundo tempo também algumas chances, até que foi lá o Haaland fez o gol. E o City não sofreu nas transições. O Napoli não ofereceu nenhum perigo, a não ser numa finalização logo antes do vermelho, defendida muito bem pelo Donnarumma num escanteio para o Napoli. Cabeçada, o Donnarumma foi bem. E mais uma vez muito seguro, mais uma vez uma atuação muito boa do goleiro, do novo goleiro do Manchester City. Cara, o Foden, para a gente falar de continuidade de poder, ele hoje ganhou o prêmio de melhor em campo. Ele criou 8 chances para o Manchester City, 8 chances de perigo. É o maior número criado por um jogador do Manchester City desde, na Champions, Kevin De Bruyne contra o Real Madrid em 2020. Então acho que essa estatística ela fala um pouco por si só, dentro dessa narrativa que eu estou tentando criar aqui nessa nossa conversa de hoje, Gostei mais uma vez do Kusanov na lateral direita. Eu acho que pode ser uma boa resposta. Ele é o defensor mais veloz do Manchester City, isso já foi dito pelo próprio Pep Guardiola e é algo sustentado pelos números. Então o Kusanov é uma ótima opção ali pelo lado direito, dentro de um elenco que me parece um pouco furado, sem ter tido um reforço para esse setor. Melhor do que o Rico Lewis, melhor do que o Matheus Nunes. Na esquerda, eu gosto muito do Nico O'Reilly, já há algum tempo, desde que eu vi ele jogando na pré-temporada passada, mas ele é meio campista e está indo bem pelo lado esquerdo. A zaga bem com o Vardiol do lado do Rúben Dias, Rodri, Reinders,
O Bernardo trocando muito com o Phil Foden ali, entre ponta e meio campo. Muitas vezes o Bernardo veio, no primeiro tempo, principalmente buscar a bola na defesa, e o Foden abria um pouco mais para a direita. No segundo tempo foi mais o Bernardo pelo meio e o Foden pela direita, mas, enfim, um revezamento ali muito interessante. É isso, cara, assim, o City vence bem, num jogo muito controlado, sem sustos, com uma tração de confiança que eu acho muito importante para esse momento da temporada. Depois de sinais negativos antes da data FIFA, o City voltou muito bem, né? Daqui a pouco vai ter outra, mas tem muito jogo pela frente, e nesse fim de semana já tem o duelo contra o Arsenal pela Premier League, né? Que semana do Manchester City? Começa pelo United, né, o clássico local, por mais que o United seja, enfim, um time muito abaixo do City, volta e meia consegue complicar. O City foi lá, fez o 3-0, agora contra o Napoli 2-0, campeão italiano, repito, e aí tem o Arsenal no fim de semana. Então vamos ver mais um teste para a gente entender o parâmetro, porque o Arsenal está melhor nesse começo de temporada do que o Manchester City, né? Muito mais seguro defensivamente, e para mim, já falei 300 vezes, é o elenco mais completo do futebol inglês e talvez do futebol europeu. O elenco do Arsenal, tanto é que não está sentindo tanto as lesões de Saka e Odegaard. O Napoli não dá para avaliar muito. O Conte, antes do jogo, ele falou sobre o Napoli ser um time de estudantes visitando um time de professores, porque dentro do futebol italiano ele não tem confrontos desse nível, como contra o Manchester City. E não dá para avaliar muito, porque ele queria ver o parâmetro, né, de onde está esse Napoli. Não dá para avaliar muito num jogo condicionado pela expulsão. O Napoli se virou como pôde, não deu para ver. Infelizmente, o Kevin De Bruyne por muito tempo aqui, e esse funcionamento desse Napoli que mudou de esquema justamente para dar a chave do time para o Kevin De Bruyne, né? Antes era um 3-4-2-1, eu acho, e virou um 4-1-4-1. Vamos ver como é que vai ser a evolução desse novo Napoli, desse Napoli 2.0, com o Kevin De Bruyne recebendo, inclusive, a 10 do Maradona, aposentada para treinar, não para jogar porque ela está aposentada de fato, mas só dele receber a 10 do Maradona para treinar. Olha a recepção, né? Eu falei com alguns jornalistas italianos, napolitanos aqui hoje, e eles falando, cara, assim, é claro que a comparação com o Maradona, ela não... a equiparação não existe, mas a comparação existe em termos da chegada de um cara badaladíssimo, né? Qual a diferença de que o Maradona chegou com 23 anos e o De Bruyne está chegando com 34? O Maradona chegou no Napoli que nunca tinha sido campeão italiano, e o De Bruyne está chegando no Napoli que conquistou metade dos escudetos da própria história nos últimos 3 anos, né? Um clube com 4 títulos italianos da primeira divisão nacional, 2 nas últimas 3 temporadas. Então a comparação ela tem várias diferenças, mas em termos de peso de um jogador chegando, é muito grande sim, tanto é que lhe foi dada essa camisa para treinar. Eu estou muito curioso para ver o desenvolvimento, desabrochar desse Napoli 2.0 do Antônio Conte nessa temporada, porque fez uma boa janela, repito, e pode ser um dos ossos duros de se roer nessa Liga dos Campeões. O City conseguiu, por méritos próprios, provocar a expulsão para dar uma desequilibrada nesse jogo. Mas eu gostei muito do Manchester City hoje, viu? E eu não vou terminar o meu vídeo sem te revelar que hoje o meu look, ele foi elogiado por Erling Haaland, que fez só um sinal assim, ó. Gostou do meu look. Depois tem que tirar uma foto melhor, que eu não sou bom dessas coisas não, mas enfim. Agora vou ficar arrogante, né? Depois de ser elogiado pelo Haaland. Acho que a arrogância é o único caminho possível. É isso. O City talvez esteja começando a engatar. Vamos ver no fim de semana, nesse grande duelo da Premier League entre Manchester City e Arsenal.